Olá, boa tarde para você. Barreiras sanitárias começaram a ser instaladas hoje na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Tudo para evitar a propagação da gripe aviária, após o primeiro caso numa granja comercial aqui no Brasil. Foi preso na Bolívia Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, que chegou a ser apontado como substituto de Marcola no comando do PCC. Israel intensificou a ofensiva militar em Gaza. Mais de 150 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde palestinas. A Suprema Corte dos Estados Unidos impediu Donald Trump de retomar a expulsão de venezuelanos com base em uma lei do século XVIII. E veja também, 20 cidades estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios no Amazonas. Torto Arado, fenômeno da literatura brasileira, vira musical e estreia hoje no Rio. Já hoje está só começando. E a polícia da Bolívia prendeu um dos principais chefes do PCC. Ele estava foragido da justiça há 5 anos. O homem é apontado como um dos responsáveis pela droga que atravessa o Brasil rumo à Europa. Esta foto é de Marcos Roberto de Almeida logo depois da prisão na Bolívia por falsidade ideológica. Tuta, como é conhecido, está na cidade de Santa Cruz de la Sierra, a 920 quilômetros da capital boliviana, La Paz. A polícia de lá disse que ele se apresentava como Maicon Gonçalves da Silva e foi preso ao tentar renovar o documento de identidade com o nome falso. Os bolivianos viram que o homem estava na lista de procurados da Interpol, a pedido da Polícia Federal Brasileira. Esse nome falso que ele utilizou, ele já era um nome de conhecimento da Polícia Federal Brasileira. Em função dessa identificação, a gente enviou imediatamente essa mensagem para os colegas da Interpol Bolívia e eles confirmaram aos policiais bolivianos que estavam fazendo o atendimento migratório dele de que ele era a pessoa do Tuta. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Tuta, que tem um patrimônio milionário no Brasil, era atualmente uma das principais lideranças do PCC fora da prisão. Chegou a ser o número 1, quando Marcos Camacho, o Marcola, foi transferido para um presídio federal. Tuta tem no Brasil 2 ordens de prisão em aberto. Já foi condenado pela Justiça de São Paulo a 12 anos por organização criminosa e está recorrendo. Estava foragido desde 2020, quando foi alvo de uma operação que mirava os chefes da facção. Em 2006, o Tuta era o líder do PCC nas ruas, junto com outros 2 criminosos. Então também esteve envolvido nos ataques em 2006. Ele chegou a ser preso, cumpriu pena na penitenciária 2 de Venceslau. O Tuta sempre foi o que eles denominam de um dos sintonias finais do PCC, né? Como se fosse um dos diretores dessa facção. Segundo o Ministério Público, a Bolívia está dentro da rota de envio de cocaína para o Brasil. A droga entra pelas fronteiras e é traficada para a Europa a partir dos portos brasileiros, como o de Santos. Além de Tuta, o promotor afirma que outros chefes do tráfico vivem na Bolívia, alguns foragidos da justiça brasileira há anos. Nos anos 90 e anos 2000, eles se escondiam no Paraguai. E depois eles migraram para a Bolívia justamente por essa facilidade de viver na Bolívia com documento falso, muitas vezes contando com corrupção de policiais e de autoridades locais, sem ser alcançado pela polícia brasileira. Marcos Roberto de Almeida deve passar agora por uma audiência na Justiça da Bolívia, que vai definir a situação dele. Se o juiz optar pela expulsão de Tuta do país, a transferência dele para o Brasil será rápida. Caso contrário, é o Ministério da Justiça brasileiro que deve pedir às autoridades bolivianas a extradição do criminoso. Bom, vamos falar agora das medidas contra a gripe aviária, porque começaram a ser instaladas hoje em Montenegro, no Rio Grande do Sul, aquelas barreiras sanitárias depois do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial aqui no país. 7 barreiras começaram a ser instaladas em um raio de até 10 quilômetros do foco da contaminação. O objetivo é conter o avanço do vírus H5N1, altamente contagioso entre aves.
As barreiras vão funcionar 24 horas por dia, por pelo menos uma semana. O prazo pode ser estendido. Veículos que transportem aves vivas, leite ou ração animal serão obrigados a parar. 540 propriedades aqui da região também vão ser inspecionadas. Os ovos que já haviam sido encaminhados para a incubadora antes da notificação de mortalidade ficaram sequestrados nessa incubadora e também vão ser descartados, 17 mil aves estavam nestes 2 galpões da granja infectada em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Em um dos pavilhões, todos os animais morreram. Em outro, 80%. O restante das aves foi sacrificado. A propriedade criava galinhas para produzir ovos férteis. Estamos agora de manhã já com 6 equipes a campo e vamos expandir ainda para mais 8 a 9 equipes no período da tarde, atuando concomitantemente. Bandejas e outros materiais foram destruídos no local. Trabalho que se estendeu até a madrugada. Esse é o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. Um segundo caso da doença foi confirmado em aves aquáticas no zoológico de Sapucaia do Sul, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Montenegro. 90 animais morreram. O zoológico está fechado por tempo indeterminado. Nós podemos ter 2 episódios que não têm relação um com o outro, ou 2 episódios que têm relação um com o outro. O sequenciamento genético que deve sair nos próximos dias para exatamente ver se esses vírus são da mesma linhagem. A gripe aviária circula no mundo desde 2006, mas só chegou ao Brasil em 2023. Agora só havia atingido aves silvestres. O risco de transmissão para humanos é muito baixo. O cuidado maior é para profissionais que lidam direto com as aves. E a doença não é transmitida pelo consumo de alimentos. Não há nenhum risco de contaminação por consumo de carne ou ovos, mas o contato com aves doentes, sim. Importantíssimo esse alerta, o consumo é seguro. Agora, em Brasília, o governo diz que está monitorando essa situação. Ontem, mais países decidiram interromper as importações de frango do Brasil e o Vladimir Neto está chegando com todos os detalhes para a gente. Vladimir, muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que mais 2 países, Uruguai e Chile, suspenderam as importações de frango do Brasil. Com isso, nesse momento, a venda de carne de frango está suspensa para toda a União Europeia e mais 4 países, Uruguai, Chile, Argentina e China. Nesses casos, a decisão afeta todos os estados brasileiros, não só o Rio Grande do Sul. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária disse que as ações tomadas para isolamento, controle e erradicação do vírus demonstram a robustez do sistema de inspeção do Brasil. O Ministério também afirmou que as restrições de exportações seguirão fielmente aos acordos sanitários realizados com nossos parceiros comerciais e que tem trabalhado nas negociações desses acordos para que os países reconheçam o princípio da regionalização, restringindo a exportação aos 10 quilômetros do raio do foco. Outros grandes compradores de carne de frango brasileira, como o Japão e a Arábia Saudita, ainda não enviaram nenhuma comunicação oficial aqui ao governo brasileiro, Camila. Mas por conta de acordos sanitários já assinados, o Brasil já está restringindo a exportação de produtos da área afetada. O governo também reforça que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou de ovos, ou seja, não há nenhuma restrição ao consumo desses produtos. Camila. Vladimir, obrigada pelas atualizações tão importantes. E é isso mesmo, gente, não há risco para o consumo. O risco que esses países estão agora suspendendo as compras é da carcaça poder contaminar outras aves. Então, é uma medida de prudência. Vladimir, obrigada pelas informações. Vamos seguir daqui falando sobre outros assuntos também, porque depois da seca extrema, no ano passado, 20 cidades do Amazonas agora estão em situação de emergência, agora por causa da cheia dos rios. 8 meses separam essas imagens. O rio que praticamente desapareceu em setembro do ano passado, neste momento alaga vários pontos de Benjamin Constant, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia.
Desde março, parte da orla da cidade está assim submersa e muitas casas, às margens do rio Javari, também. Aqui em Benjamin Constant, são quase 21 mil pessoas afetadas diretamente pelas cheias dos rios nas zonas urbana e rural da cidade, o que representa cerca de 45% da população do município. Na zona rural, agricultores perderam praticamente toda a produção. É o caso da Ana, que cultiva hortaliças. Nós plantava couve, repolho, alface, cheiro verde, tinha também mandioca plantado e tudo foi levado pela água. 2 anos que não alagava e esse ano foi levando tudo. Em outra comunidade, os ribeirinhos se apressam para fazer da mandioca farinha. Nós fizemos uns 30 pneus de farinha. E normalmente o senhor faz quanto? Sempre quando a primeira eu fazia 60, 65. E o senhor não colhesse, o senhor ia perder? Ia perder. A água estava molhada, que ninguém esperava que ia chegar essa água assim, né? O maracujá, um dos principais alimentos cultivados no município, também acumula perdas de produção. O problema aqui é que a água já invadiu a maior parte do roçado. As raízes estão submersas e essa água em excesso prejudica o cultivo do maracujá. As folhas e o caule secaram e não deu tempo dos frutos se desenvolverem por completo. É um prejuízo que a gente não pode nem calcular, porque se não alagasse, ia ficar colhendo 2 anos tranquilo. O prejuízo aos agricultores do município já é de mais de R$400 mil. Em todo o estado, quase 200 mil pessoas foram afetadas. No Alto Rio Solimões, onde fica Benjamin Constant, o monitoramento indica estabilização dos níveis das águas. O que se observa de forma muito clara é de que os picos de cheia eles estão cada vez maiores e os picos de vazantes também estão cada vez mais intensos, né, por cotas mais baixas. Isso traz uma abertura, uma linha de tendência em que você está aumentando os eventos extremos, tanto de seca quanto de cheia. Enquanto o rio não seca, os moradores da região usam as águas como estradas. É o caso da Geicilane. Ela é a mesma ribeirinha que meses atrás encontramos recolhendo água de chuva até para beber. Positivo é que a água está pertinho, a gente pode pegar o peixe na porta de casa. E o negativo é que nossas plantas já foram para dentro da água, estão morrendo, né? E aí a gente perde um pouco da nossa produção. Difícil, né, gente? Imaginar que essa cheia deve durar pelo menos até o mês que vem. E a gente tem que avaliar a situação dia a dia, porque o número de municípios em alerta, em situação de emergência, vão mudando de acordo com o tempo e os extremos climáticos. Agora, o seguinte, vamos saber, então, o que vai acontecer daqui para frente, principalmente na região norte? Deixa eu chamar a Thaís Luquezzi, que já chega aqui, minha parceira da Globo News. Hoje a gente junta aqui no JH. Thaís, bem-vinda, boa tarde, o prazer é todo nosso. Muito bom estar com você aqui, Camila. Vem cá, Thaís, a notícia para quem está lá na região norte ainda é preocupante? Conta mais, por favor. Tem muita chuva ainda pela frente, viu, Camila? E a tendência, como a gente viu, é que os rios continuem subindo até junho. Uma boa tarde para você também. A gente vê aqui que esse monitoramento feito pelo Serviço Geológico do Brasil mostra que o Rio Solimões, em Manacapuru, e o Rio Negro, também aqui em Manaus, estão a 70 a 80 centímetros para atingirem a inundação severa. Condição que o rio Amazonas, na cidade de Itacoatiara, já alcançou. As nuvens carregadas mostram risco de temporal hoje ainda, desde o Amazonas até o Pará. E hoje a chuva mais forte vem para Boa Vista, com 50 milímetros. É bastante coisa ainda pela frente, Camila. Ou seja, ainda tem muita água, principalmente para esse final de semana, para saber como é que a semana começa de acordo com a quantidade de milímetros, né, Thaís? Exatamente. Agora, falando um pouquinho mais do restante do país, região Nordeste, como é que fica por lá? Tem chuva? Está misturado? Por lá, a preocupação é maior ainda. Esse é o período mais chuvoso nessa faixa leste do Nordeste. Agora, com o reforço dessas ondas de leste,
Vem lá da costa da África e provocam perturbações nos ventos aqui. Esse fenômeno é comum entre maio e outubro, mas como a água superficial aqui do oceano está 2 graus mais quente que o normal, aparece com 28 agora, o mar vai evaporando mais água que o normal e esses ventos encontram essa umidade para trazer aqui para a costa. E por isso, nos últimos 3 dias, Recife e João Pessoa registraram, veja, quase a média de chuva do mês todo, só nesse período. E até quarta-feira da semana que vem, deve chover acumulados que podem ultrapassar os 200 milímetros, não só para o leste de Pernambuco e da Paraíba, mas também do Rio Grande do Norte, avançando por Alagoas e também Sergipe. A gente vai ver que na área em laranja, o risco está alto para novos deslizamentos e alagamentos e pega faixas de Sergipe, Alagoas, até a Paraíba, situação preocupante para quem mora em área de risco, Camila. Com certeza. E nas demais regiões do país, como é que a gente se prepara para esse fim de semana? Camila, um grande contraste, viu? Essa chuva, ela está só nas bordas do país. Na maior parte do Brasil, o tempo permanece firme. E a amplitude térmica ela é enorme. É exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro, que variam do frio esta manhã, começaram o dia aí com 16, 14 graus, vão chegar até os 27 e 30, que é uma temperatura bem acima da média para este mês. E isso, gente, é por causa do bloqueio atmosférico, que deixa a umidade também bem baixa, principalmente no centro do Brasil. São Paulo já não chove há bastante tempo, Brasília já tem um mês sem chuva significativa. E por isso, só este mês, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já rastreou mais de 2.100 focos de queimadas pelo Brasil. Ontem, eram mais de 200 focos de fogo ativos aí analisados pelos satélites. E a maior parte aparecia em Mato Grosso e no Tocantins. E hoje você vê que o risco ainda é crítico para novos incêndios em toda esta faixa em vermelho no Brasil. A chuva, ela até deve voltar, mas só o Rio Grande do Sul amanhã, com a passagem rápida de uma frente fria. No oeste do estado é onde deve chover mais, perto ali dos 40 milímetros em Uruguaiana. Já em Porto Alegre, na capital, deve chover menos. Entre amanhã e terça-feira, na casa dos 10, 5 e 15 milímetros. E a temperatura vai despencar dos 30 amanhã para 18 graus na quarta. Já Cuiabá, veja, não tem nem chance de chuva e a temperatura continua bem alta, com 35 graus, Camila. Ô, Thaís, são vários Brasis dentro de um Brasil que nos mostra, né, o que são os extremos climáticos e como num final de semana você pode ter tanta mudança. Eu estava percebendo aqui em São Paulo, Brasília está bem parecido. Vários pontos do país que começam o dia bem friozinho, hoje estava 14 ou 15 graus, mas aí depois começa a esquentar e à noite repete o frio. Exato, é porque a gente está sem aquele cobertor de nuvens, então não segura o calor que aquece durante a tarde. E quando o sol aparece, também não tem a nuvem para proteger, aí aquece demais. Isso é comum num bloqueio atmosférico que ocorre nesta época de outono. Calor demais à tarde, acima da média, e a perda do calor rapidinho quando o sol vai embora. E Deus abençoe a nossa imunidade, né, Thaís? Exato, é se proteger. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Bom fim de semana para você também. Gente, vamos seguir aqui mais informação. Olha só, amanhã milhares de candidatos vão fazer a 3ª edição do ENAM, que é o Exame Nacional para a Seleção de Bacharéis em Direito que querem ingressar na magistratura. 10 anos mais novo, o Fernando se inspira no irmão. Formou-se em Direito e agora estuda para o Exame Nacional da Magistratura. É o primeiro passo do projeto para concorrer a uma vaga de juiz. Na minha perspectiva de alguém que se formou há pouco tempo, ainda não tem o tempo de prática jurídica, eu acho que a maior vantagem em si é poder ter um objetivo a curto prazo que eu consiga me orientar para manter minha consistência nos estudos. Desde o ano passado, a nota do exame passou a ser obrigatória para um candidato participar de concursos para magistraturas em tribunais da Justiça Federal, Estadual, Trabalhista ou Militar. A prova de domingo é a 3ª edição do ENAM. O exame será realizado simultaneamente em todas as capitais e aqui no Distrito Federal. O candidato pode utilizar o resultado da prova por até 4 anos para participar de concursos públicos. É preciso acertar 70% das 80 questões de múltipla escolha. No caso de candidatos negros, indígenas ou pessoas com deficiência, a nota de corte é 50% de acerto. Quase 43 mil pessoas se inscreveram para a prova de amanhã, a maioria nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, diz que a exigência do exame aumenta a qualidade do serviço público. É um exame de habilitação, ele é eliminatório e alcança no único dia, na única instituição, no Brasil inteiro, com um concurso super rigoroso para mostrar, inclusive, e esse é o nosso propósito, a lisura, a transparência, a rigidez do concurso. A sociedade paga, a sociedade que remunera, a sociedade colocou na Constituição esse modelo de juiz concurso público, mas ela tem o direito de ter o juiz competente, comprometido para ouvir sua demanda. E ainda hoje, um sucesso estrondoso da literatura brasileira vira musical e estreia neste sábado no Rio. E mais, vamos falar também de guerra, porque Israel intensificou a ofensiva militar em Gaza. Mais de 150 mortes, infelizmente, registradas nas últimas 24 horas. Tem isso e muito mais. A gente volta já. No Oriente Médio, a intensificação da ofensiva militar de Israel em Gaza já causou a morte de mais de 300 pessoas desde a última quinta-feira. E segundo a agência de notícias Reuters, novas negociações de cessar-fogo estão em curso hoje, sábado. E o Leonardo Monteiro tem as atualizações direto aqui pra gente, ao vivo. Boa tarde, Léo. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É uma negociação, segundo a agência de notícias Reuters, que acontece neste momento lá em Doha, no Catar. De acordo com o Hamas, os dois lados discutem todas as questões sem qualquer pré-condição. Desde quinta-feira, o exército israelense faz uma grande ofensiva com o objetivo de derrotar o Hamas e garantir a liberdade dos reféns que ainda estão sequestrados em Gaza. Os ataques deixaram mais de 300 mortos, segundo autoridades locais. Só nas últimas 24 horas foram mais de 150 mortos e mais de 400 feridos. É uma das fases mais mortais desde o fim daquela trégua entre os dois lados que aconteceu em março. Hoje também, Camila, líderes árabes se reúnem em Bagdá para pedir o fim imediato da guerra em Gaza e uma solução de dois estados para o conflito. O presidente palestino Mahmoud Abbas agradeceu ao presidente Donald Trump pelos esforços dele para impedir a guerra e pediu que o Hamas renunciasse ao controle sobre Gaza. O secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, disse que nada justifica a punição coletiva do povo palestino. Israel nega as acusações de que está praticando genocídio ou limpeza étnica em Gaza. Até agora, para ter uma ideia, mais de 53 mil palestinos foram mortos, segundo autoridades palestinas controladas pelo Hamas. Camila. Léo, querido, obrigada pelas informações. Bom, vamos seguir agora falando das negociações do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Após essas negociações falharem, o presidente americano Donald Trump anunciou que vai conversar com os presidentes dos dois países na próxima segunda-feira. As autoridades ucranianas informaram que um ataque russo matou 9 pessoas hoje. O drone atingiu um micro-ônibus que retirava civis na região de Sumy, no norte da Ucrânia. O chefe militar da região afirmou que uma operação de resgate está em andamento e, segundo autoridades locais, as vítimas eram, em grande parte, mulheres idosas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a ação foi um assassinato deliberado de civis. Ainda não houve manifestação oficial de Moscou e essa ofensiva acontece um dia depois de as delegações dos dois países se reunirem pela primeira vez em 3 anos para negociações de paz, mas sem os chefes dos dois países. Bom, e a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu impedir o presidente Donald Trump de retomar a expulsão de imigrantes venezuelanos com base em uma lei lá do século XVIII. Ismar Madeira chega para nos explicar mais sobre isso, direto de Nova York. Ismar, que história é essa? Conta mais. Boa tarde. Conto. Boa tarde, Camila, para você, boa tarde a todos. Pois é, os juízes mantiveram o bloqueio do uso da lei para deportar um grupo de venezuelanos no norte do Texas.
A corte defende que o governo não deu aos imigrantes tempo suficiente para contestar as deportações e levou em conta o risco de remoção para uma mega prisão em El Salvador, onde eles podem ficar presos por tempo indeterminado. Essa lei, criada em 1798, determina que o presidente pode mandar prender e deportar estrangeiros sem passar por processos legais. Antes de ser invocada por Trump, a medida só havia sido acionada outras 3 vezes na história, todas em tempos de guerra. Nas redes sociais, o presidente Donald Trump respondeu com raiva, disse que a Suprema Corte o impede de fazer aquilo para o que foi eleito. E em meio ao cerco contra os imigrantes, o governo Trump está analisando uma proposta de fazer um novo reality show, chamado O Americano. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, que descobriu a história, a ideia é colocar imigrantes para competirem entre si pela cidadania americana. O projeto está sob análise da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que já estaria em contato com um serviço de streaming. No reality, 12 imigrantes embarcaram num trem que percorreria os Estados Unidos, onde teriam desafios típicos como o concurso de melhor pizza em Nova York e garimpo ao ouro em São Francisco, igual ao século XIX. A mídia americana diz que a ideia é cruel e sádica por transformar em entretenimento a dura vida dos imigrantes. Algo semelhante ao filme Jogos Vorazes, Camila. Nossa, é chocante mesmo, né? Esse é o retrato aí de uma questão muito triste, mas que quer ser transformada em entretenimento. Ismar, obrigada pelas suas informações. Bom, vamos aqui falando, na verdade, fazendo uma rápida pausa aqui no JH. Na volta, a gente vai falar sobre os grupos de jovens que estão fazendo uma vigília no Rio para o Papa Leão XIV, que começa o pontificado oficialmente amanhã. E vamos falar também de Torto Arado, grande sucesso da literatura brasileira, que virou musical e vai estrear hoje no Rio. Tem isso e muito mais, até já. E amanhã começa oficialmente o pontificado do Papa Leão XIV e vai ter uma missa solene na Praça São Pedro, no Vaticano, às 5 da manhã, horário de Brasília. E no Rio de Janeiro, grupos de jovens se reúnem hoje à noite para começar uma vigília de oração pelo novo Papa. O amor é a palavra-chave na Basílica de Santa Terezinha, na Tijuca, zona norte do Rio, que hoje comemora o centenário de canonização dela, que deixou uma lição para a humanidade. Falar de Santa Terezinha me emociona muito, porque minha conexão com ela é muito grande, né? Eu 24 anos que eu comecei a assim, seguir Santa Terezinha. Hoje estou com 52. Está me emocionando porque ela é muito intercessora. Sempre que eu estou precisando, eu peço a intercessão dela e ela olha por mim. Por que essa distribuição de rosas? Eu já ganhei a minha, inclusive. Reza a lenda que quem tem fé e recebe uma flor, não está recebendo da pessoa que está dando, e sim diretamente das mãos de Santa Terezinha. Então você precisa ganhar, você não pode pegar. Por que os brasileiros se identificam tanto com ela? Porque acho que a gente se vê da mesma forma que ela, pequeno, simples, humilde. E não é só Santa Terezinha que é festejada hoje pelos católicos. Grupos de jovens vão se reunir no Santuário do Cristo Redentor para uma vigília em oração pelo Papa Leão XIV, que começa amanhã oficialmente seu ministério em Roma. A vigília começa hoje às 10 da noite e vai até 5 da manhã de domingo. O novo Papa escolheu o nome inspirado em Leão XIII, que deu autorização especial para que Santa Terezinha entrasse no convento aos 14 anos, antes da idade permitida. Foi a Santa do Amor, a nossa Santa do Amor, uma santinha de 24 anos que transformou a vida da gente. Falando pra gente que o nosso caminho de santidade é o menor possível, é o mais simples e o mais prático. Amar. Amar a Deus e amar o próximo. E amanhã, depois do Fantástico, vai ao ar o último capítulo da série documental sobre a jornalista Glória Maria. Seu Jorge, vamos que vamos. Vamos lá. Pra TV, eu não sei nem há quanto tempo eu não falo isso. Eu achei que a Glória
ia viver 90 e poucos anos, cara, porque ela se cuidava pra caramba. Se você disser que é bom pra você ficar jovem, se for natural, eu nem penso duas vezes, eu vou e faço. Toda vez que eu viajava, tinha aquela função sempre de passar ou na farmácia, ou no curandeiro, ou no aldeão. Eu vou levar todas essas caixas, se Deus quiser. Ela tinha um otimismo, assim, inquebrantável. Ela conseguiria vencer a doença. Descobrindo um mundo totalmente desconhecido. Ela vive em cada menina dessas que quer trabalhar, garantir sua própria liberdade, seus direitos. Ela falou de mim. Você vê como eu transformo? Você vê como muda a vida de alguém? A Glória Maria! É uma história de glória. Você vai ver. Gente, inesquecível e imperdível também. Bom, vamos falar agora sobre um fenômeno da literatura brasileira que agora é musical. Estreia hoje no Rio Torto Arado, baseado no romance muito famoso do escritor baiano Itamar Vieira Júnior. As luzes se acendem e o espectador é transportado. Salve essa aldeia de axé e saravá. Não estamos mais no teatro. Estamos no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, numa fazenda chamada Água Negra. É aqui que se passa a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. Têm a vida marcada por um acidente grave na infância. Uma tragédia que deixa Belonísia sem a capacidade de pronunciar as palavras. Você quer falar alguma coisa? Você quer sim. Bibiana, então, se vê com a missão de falar por ela e pela irmã. É uma metáfora que é muito forte, né, sobre o silenciamento da mulher. Diz muito sobre a minha história das minhas também, né, com as minhas colegas, com as minhas amigas, com as mulheres que fazem parte da minha família. Esse é o pano de fundo de Torto Arado, musical que estreia hoje no Rio. O espetáculo é baseado no livro do escritor baiano Itamar Vieira Júnior, um sucesso literário que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. A obra fala de temas profundos, como a luta por terra, direitos dos trabalhadores e religiosidade. O maior desafio para os diretores e roteiristas foi colocar tantos temas complexos no musical. A saída estava na própria história. As religiões de matriz afro-brasileiras e indígenas cultuam a fé cantando e dançando. Então, é sim um musical. É um musical brasileiro, é um musical que traz a nossa essência, a nossa música. Enquanto a peça se desenrola lá em cima, aqui embaixo, nos bastidores, um outro espetáculo acontece. É uma espécie de fosso, onde ficam os músicos. É aqui que eles tocam ao vivo as canções que o público ouve lá do palco. É a música que entrelaça as histórias e os dramas de um povo que nunca teve o direito de escolher o próprio destino. Eles trabalham em condições análogas à escravidão, plantando uma terra que não é deles. Famílias sustentadas pela força e a liderança de mulheres, como Dona Ana, a avó das irmãs. Nada mais importante que meus filhos. Para mim, Dona Ana é o pilar, né? É a mãe, é a ancestral, que eu acho que traz toda a força, todo o drama, todo o amor, que depois vai escorrendo pelo filho e pelas netas. Uma história de luta que reflete a realidade de tantas famílias brasileiras. O sonho de uma vida melhor e mais justa, mesmo para aqueles que não têm voz. Foi por isso que Belonísia se calou para sempre. E agora eu sou a voz. E ela, o sonho. É tão rica essa história, né? E que bom que esse livro agora virou um musical, porque ele tem
tudo do Brasil, da forma sofrida, mas também com essa força do brasileiro. Esse musical já estreou em São Paulo e em Salvador ficou esgotado, de tamanha procura e também repercussão positiva. O Itamar é um dos escritores mais conhecidos no mundo hoje. Vale muito a pena. A estreia no Rio é hoje, quem puder ir, é um excelente programa. Gente, e o Jornal Hoje vai ficar por aqui, terminamos por aqui. Para rever as reportagens, basta, sabe, ir ao Globoplay, outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde para vocês, obrigada pela companhia, excelente domingo.